eu, por exemplo, eu sempre tinha a mentalidade do super-herói. Tipo assim, é difícil? Não, eu tenho que batalhar, eu tenho que vencer as barreiras, sempre foi assim. Tinha que fazer o melhor, tinha que fazer melhor do que os outros para poder conseguir atingir o mesmo que os outros, né? Tinha sempre essa mentalidade, puro super-herói mesmo, né? De repente, quando me dei conta, né, de que, e outra, achava, por exemplo, que a polio tinha sido uma fatalidade, eu não achava que tinha sido responsabilidade de ninguém, do governo, de coisa nenhuma. Não havia culpados, não havia responsáveis pelo fato de eu ter pego a polio. A gente não culpava ninguém, não achava que era responsabilidade de ninguém, que não se vitimizava, né? A gente não se considerava vítima de nada e, pelo contrário, éramos super-heróis, né? E aí, de repente, a gente começou a perceber que a coisa não era bem assim. A gente não era vítima, mas havia responsáveis. A polio era uma doença que estava aí e ainda estava atacando muitas pessoas. E o governo não se mexia para controlar isso. E outras, aí começamos a deixar de pensar a deficiência como uma coisa individual, uma coisa pessoal, e pensar a deficiência como uma coisa coletiva, né? Como uma coisa muito mais ampla. Vamos a perceber que o problema estava mais fora do que na gente. A deficiência era mais da sociedade do que na gente mesmo. E na verdade, você vê, isso é uma coisa extremamente moderna, que é o que se diz hoje, mas a gente já dizia isso na era jurássica, né? Só que não talvez com as mesmas palavras. Não se usava inclusão, essas coisas. Eu passei realmente a me ver como uma cidadã, né? Não mais como um indivíduo, né? Que deveria estar resolvendo as coisas individualmente e pessoalmente, mas como uma cidadã que tinha direitos. E que tinha direito de exigir que os direitos fossem respeitados. Então, foi uma mudança total de raciocínio, né? Passamos a realmente a se perceber o mundo de uma outra forma. Na verdade, é assim, a gente tem o direito de que os obstáculos sejam removidos. E o super-herói não, ele acha que ele que tem que transpor os obstáculos. Isso faz parte da maneira dele sobreviver, né? E é extremamente injusto. A própria atuação no movimento me obrigou a fazer, por exemplo, essa história de deitar na escada ou outras coisas, né? Quer dizer, coisas que eu, enquanto super-herói, enquanto antes do movimento, eu jamais faria. Outra coisa, eu passei realmente a exigir os meus direitos. Eu não vou ficar aqui de pé nessa fila, porque eu preciso ser atendida mais rápido. Para mim é cansativo ficar de pé na fila. Por exemplo, uma vez, logo no início do movimento, convidaram a gente para fazer uma palestra na ECA, na pós, onde tem aquelas escadas. E chegamos lá, a gente não sabia, convidaram a gente para ir lá e tal, eu e a Ana Rita fomos. Chegamos lá, descobrimos que tinha aquela escadaria. Mas aí a gente já não era mais super-herói. Antigamente a gente subiria as escadas. Tem escada, vamos subir então, né? Mas a gente já não aceitava mais. Chegamos lá, tinha escadaria. Tem escadaria? Então tchau, vamos embora. A gente não aceitou subir. Quer dizer, mudou a maneira, a relação mesmo, né? Inclusive foi um pouco por causa da consciência, né, de todas as oportunidades que eu tive e que eu sabia que a maioria das pessoas com deficiência não teve, é que isso sempre me motivou a participar do movimento também. Porque na verdade eu não achava que eu, na minha vida, fosse me beneficiar de alguma coisa da minha luta. Eu não achava que fosse me beneficiar disso. Eu achava que isso ia ser para um futuro muito distante. Achava que era uma coisa que eu estava lutando ali e grande parte das pessoas pensavam nisso também. Que era uma coisa que a gente estava lutando, que a gente estava fazendo, mas que não era para nós. Era para uma outra geração de pessoas. A maioria das pessoas com deficiência que participavam do movimento, embora elas não estivessem lutando por elas mesmas, nem pensando só no que era bom para elas, mas pelo contrário, essas pessoas estavam pensando nessa grande maioria que não tem nada, a gente
achava, né, que era importante fazer essa luta. E eram pessoas da elite, né, a elite das pessoas com deficiência. Porque só essas tinham realmente as condições para fazer o que a gente fazia. Eu acho que nós conseguimos um pouco mais do que isso. É claro que muito a ser feito ainda, né? O mundo não ficou maravilhoso por causa disso. Há muita coisa a ser feita. Mas eu acho que houve uma abrangência um pouco maior, né, do que só nós. Mudou um pouco mais, a coisa chegou um pouco mais embaixo, eu acho. Quero acreditar nisso.